Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque no dia de ontem a Copel fez a sua teleconferência para apresentação de resultados. Resultados que foram divulgados no dia 4 de março de 2024. Ela fez a teleconferência no dia 5 e hoje, dia 6, nós vamos comentar esses resultados, onde o lucro líquido que foi apresentado subiu no IFRS 102%. Será que essa é uma companhia que nós teríamos na carteira? Uma companhia que é do setor elétrico. Eu vou começar essa apresentação aqui pelo relatório da administração e demonstrações financeiras. Algumas coisas que a gente pode olhar aqui no início do relatório é porque tem, primeiro, essa distribuição aqui por onde a Copel está. Usinas hidrelétricas, eólicas, linha de transmissão, subestação, rede de distribuição, ou seja, é uma empresa verticalizada. Lembrando que a Copel ela passou a ser uma corporation a partir do ano passado, então ela não tem mais controlador definido. E aqui você pode mais ou menos começar a entender o que é o projeto da Copel. Em cima disso você vai enxergar essa tabelinha chamada Copel em números. E aqui você vai conseguir enxergar pelas demonstrações contábeis, como elas de forma mais geral são aceitas no Brasil, você vai ver o que pode ter acontecido com esses resultados. Que evidentemente não é o IFRS, mas a gente pode ver aqui que a receita vai a 21,4 bilhões, ela cresce 4,6 em relação ao ano passado, e o lucro líquido 2,327 bilhões, como eu disse no início do vídeo, crescendo 102% em relação ao exercício de 2022. Eu falei ano passado, mas eu quis me referir a 2022. Nós estamos comparando os anos de 2023 com 2022, veja aqui que esses valores que estão sendo apresentados, eles na verdade estão sendo reapresentados. Isso porque, claro, teve que fazer uma depuração no balanço que foi apresentado em 22. Isso aí traz alguma alteração que, claro, pode alterar dentro da visão que nós tínhamos de Copel quando iniciamos o ano de 2023. E os fatores que mais influenciaram para chegar nesse lucro líquido basicamente estão aqui vinculados com a receita, que subiu 4,6%, mas esse não foi o principal está aqui resultado das atividades, veja que cresce 37,1%, que impacta até no EBITDA aqui de forma considerável, impacta em 21,4%, é o maior fator que levou para esses 102% na variação do lucro líquido. Mas o que realmente nos interessa para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas vai estar na página 72, se eu não estou enganado. Vamos dar um pulo lá para a gente dar uma olhada. Então aqui nós temos o passivo e mais abaixo aqui nós vamos encontrar o patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido da companhia eu deixei marcado aqui, ele está bem baixo, porque a gente traz o patrimônio também que faz parte do atribuível a não controladores, então ele salta aqui de 21,1 bi para 24,1, quase 24,2 bi. E os valores que nós vamos transportar para a nossa tabela em relação à receita operacional, ela está aqui, receita líquida operacional, que no consolidado chega a 21,4 bi, um pouquinho diferente do que a gente viu agora há pouco, sendo que em relação ao ano de 2022, veja que aqui tem o reapresentado também. Então nós vamos ter que corrigir dentro da nossa tabela o valor que nós tínhamos anteriormente. E o lucro líquido, agora obedecendo o IFRS, chega a 2,377 bilhões, que também aqui teve o reapresentado, mas ele se manteve em 1,1 bi no ano de 2022, saltando então para 2,3, por isso que dá aquele 102% no ano de 2023. Olhando para os slides na teleconferência de apresentação dos resultados, eu sinceramente não vi assim nada significativo. Eu queria que discorresse mais sobre a questão, principalmente do lucro líquido, mas aqui pelo menos eu não encontrei explicações que pudessem ser interessantes para a gente conversar. A única coisa que eu vi de interessante foi com relação à alavancagem, ou seja, a dívida líquida, ela fica agora em 8 bilhões 922 milhões, uma alavancagem aqui de 1,9 vezes. É uma dívida bastante confortável, principalmente por conta do caixa que a companhia tem, e a amortização ela se dá
nesta linha. Ainda, talvez um destaque não muito positivo, é porque a maior parte da dívida está em CDI, que ainda é a maior representatividade em termos de a implicação de juros sobre o valor. Mas pelo menos aqui tem 33% atrelado à inflação. Como eu achei muito superficial, pelo menos, aquela apresentação, eu preferi recorrer ao release. No release tem informações aqui, porque é como se fosse aquela apresentação, só que agora vai estar descrito tudo que for colocado dentro da teleconferência de resultados. E a gente vai olhar aqui na página 6, no caso particular do EBITDA, o que levou para o avanço do resultado. Então tem toda a explicação dentro desse quadradinho aqui, tudo que veio contribuindo, o que acabou fazendo que ele evoluísse de 1.428 para 1.494. Então aqui tem todas as componentes e as explicações estão aqui do lado. E agora na página 11, a parte que nos interessa, que é com relação ao resultado líquido consolidado, onde a gente consegue mais ou menos entender o que aconteceu com relação ao lucro líquido e que ele deu essa avançada. Aqui no caso específico, veja que para o quarto trimestre de 2023, o lucro líquido fechou aqui em 942 milhões e 800 milhões aproximadamente. No entanto, frente a 623 do exercício de 2022, no quarto trimestre de 2022. No entanto, veja que houve um impairment aqui da UEGA, que é a usina de energia a gás, que teve este ajuste aqui de 258. Então, se expurgar desse valor, veja que ficaria mais ou menos parecido em resultado com o quarto trimestre de 2022. O que nos permite concluir que os fatores, fora aqueles que nós vimos agora há pouco, que contribuíram lá no EBITDA, que vão refletir depois no lucro líquido, parece que o restante da companhia, tirando essa questão no lucro líquido, está tudo mais ou menos dentro do que era esperado. Veja que lá no início do ano de 2023, nós tínhamos projetado aqui uma receita líquida de 22 bilhões 237 milhões. E a companhia ficou até abaixo, aqui 21 bilhões 479. Mas aqui tem um detalhe que eu acho que é relevante, porque nós utilizamos o crescimento médio composto dos últimos anos. Supondo que a gente, em vez disso, tivesse utilizado aqui desse lado aqui, a projeção do boletim Focus da inflação daquele ano, veja que ficaria aqui em 21.700, mais ou menos em linha com que a gente chegou em termos, aliás, o resultado que a companhia acabou chegando no final de 2023. Por isso que a gente acaba dizendo que isso aí mais ou menos está dentro de uma compatibilidade. Não tem nada que nos surpreenda até agora. Já o lucro líquido, nós tínhamos uma projeção aqui de 2,4 bilhões e a companhia chegou a 2,3. Mas o que acontece? A gente viu a evolução da companhia, principalmente aqui no ano de 2019, com esses um pouco mais de 2 bilhões, mas em 2020 e 2021 houve venda de ativos, um pedaço a receber em 2020, mais ou menos para o final do ano, e depois a parte mais significativa no ano de 2021, o que levou para nós para estabilizar a nossa projeção de lucro líquido em torno desses 2.400, ficando aqui até um pouquinho abaixo do que nós tínhamos projetado. Projetávamos também um dividendo de 31 centavos, a companhia acabou pagando 33. Ela, durante a sua apresentação dos resultados, na teleconferência, ela fala em 50% de payout, mas é porque ela está considerando um valor que foi anunciado em 22 e foi pago em 23, o que vai andar nesse sentido, porque descontar desse valor, ela teria aqui um payout de 42,63%, bem acima pelo menos da média dos 5 anos anteriores. O ano de 2023, a ação fechou a R$ 10,36 e acabou oferecendo um dividend yield aqui de 3,23%, o que fica muito abaixo daqueles 6% que nós procuramos. E agora, olhando para as nossas projeções para 2024, nós vamos utilizar o juro real aqui da inflação, da nossa economia, o juro real,
que nós acabamos colocando aqui, segundo o Boletim Focus, em 5,19%. Então, com esse juro real, ele vai sendo ajustado ao longo do ano e a gente vai colocando ele em ajustes a cada trimestre quando a gente vai avaliando esses resultados. Mas veja que agora a gente projeta então uma receita líquida de 22,5 bilhões, o que poderia nos dar aqui um lucro líquido de 2,4 bilhões, mais ou menos compatível, né, com esse crescimento que tem sido regular dentro da companhia. Com isso, considerando, veja, a média do payout da companhia dos últimos 5 anos, descontado este ano aqui, né, que foi por conta de uma venda mais consistente de ativos em 43% e 26%, então nós vamos fechar aqui no payout. A companhia tem condições de nos pagar aqui 35 centavos em 2023. Ao tempo que estávamos fazendo esse vídeo, a cotação da ação estava a R$ 10,14. O patrimônio líquido que nós apuramos em 24,2 praticamente bilhões, um crescimento em relação a 2022 de 14,48%. Com isso, um valor patrimonial por ação, ou seja, basta dividir isso pelo número de ações, em 8,16. Dessa forma, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação fica em 1 em 24. Quando está entre 1 e 2, a gente considera que a ação, para o método do canal, não está nem caro nem barato. Se você comprar a ação a 10,14 para esse lucro líquido que nós estamos projetando, o PL aqui nos dá conta que você vai receber de volta em 12 anos e 29, que é bem acima daqueles 9 anos que nós procuramos. E o dividend yield da companhia permanece aqui em 3,52%, que é muito abaixo dos 6% que nós procuramos. Com isso, nós vamos acabar trabalhando com preço teto projetado. Veja que quando nós dividimos esses 35 centavos por 6%, o nosso preço teto vai ficar aqui, ó, em R$ 5,95. Na média dos últimos 5 anos, e olha que aqui houve um pagamento excepcional em 2022 por conta de venda de ativos, assim como em 2021, R$ 1,30. A média aqui dos proventos pagos nesses últimos 5 anos ficaram aqui em 62 centavos, o que nos dá, dividido esse valor por 6%, um preço teto, quando olhamos por passado, de R$ 10,41. E todos esses valores apurados nós trouxemos aqui para a nossa tabela do comparativo elétrica e elétrica. Os valores da Copel ficam todos dispostos aqui para que você possa comparar com outras empresas que já analisamos, como a ISA, que está nessa tabela, a Engie, a S Brasil e outras, porque nós também disponibilizamos essa tabela no Instagram do canal, mh.investir, e você pode comparar isso elétrica a elétrica. Como, por exemplo, nós analisamos aqui a Rio Paranapanema, que tem patamares bem melhores que o da Copel aqui no caso. Mas você vai poder olhar uma a uma aquela que melhor pode se encaixar dentro das suas intenções para a sua carteira. E segue a Copel, agora uma corporation, apresentando aí pelo menos o primeiro ano dos seus resultados, em que pese o lucro líquido suba esses 102%. Não vi nada demais na companhia, já não tinha visto, essa companhia já fez parte da carteira do canal, já não tinha visto no passado, quando nós compramos ali em torno de R$ 5,90 a ação. Hoje você viu a R$ 10,14, ela subiu aí quase 100%, mas a gente não busca empresas que estão de fato valorizando, assim, pelo menos nesses patamares rápidos de 100%. Nós buscamos empresas que são boas pagadoras de proventos. E o que a gente está vendo é que a Copel, nesse quesito, está deixando a desejar, a não ser que ela venha melhorar muito o pagamento dos seus proventos, o que não parece que seja a realidade da companhia em 2024, não tem como a gente considerar colocá-la novamente na carteira. Os valores estão muito distintos daqueles que nós costumamos comprar para compor a carteira no passado. Mas fica a seu critério olhar, isso aqui não é nenhuma recomendação, você verifica o que é melhor para a sua carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço!